Feita a instalação do Visual Studio, vamos agora conhecer um pouco melhor a sua interface e os elementos que constituem o ambiente de trabalho. A primeira coisa que vemos depois de abrir o Visual Studio é a janela de início, a sua Start Page. A janela de início foi projetada para nos ajudar a aceder ao código mais rapidamente. Ela apresenta opções para clonar ou fazer o check-up de código através de um repositório online, abrir um projeto ou uma solução existente, criar um novo projeto ou simplesmente abrir uma pasta que tenha alguns ficheiros de código. Se for das primeiras vezes que estivermos a utilizar o Visual Studio, teremos também uma lista de projetos recente, possivelmente vazia. À medida que formos construindo projetos, eles irão aparecer aqui nesta lista. Esta lista também é possivelmente gerível. Eu posso inclusive remover as referências a estes projetos ou inclusive fixar os projetos mais importantes. A opção criar um projeto permite escolher o modelo de desenvolvimento que pretendemos iniciar. Também é possível a opção continuar sem código, que abre o ambiente de desenvolvimento, mas sem nenhum projeto ou código específico carregado. Neste caso vamos criar então um projeto escolhendo um modelo de desenvolvimento. É possível criar um projeto consoante as tecnologias estiverem instaladas no Visual Studio. E esta janela de criar um novo projeto possibilita-nos filtrar os projetos existentes disponíveis para desenvolver. Convém também especificar que o modelo contém os arquivos básicos e as configurações necessárias para um determinado tipo de projeto. É possível filtrar perante uma linguagem, neste caso aqui C#. É possível também filtrar por plataforma. Poderei aqui forçar o Windows ou inclusive filtrar por tipo de projeto que eu quero desenvolver. À medida que formos feitos este filtro, irá-nos aparecer aqui as soluções disponíveis de modelos existentes que posso desenvolver. É possível também digitar, digamos aqui, um nome e mais rapidamente tentar descobrir qual é o projeto que nos interessa. Vamos criar, para tipo de exemplo, aqui um aplicativo do console e vamos pressionar, vamos primeiro marcar, significa que este projeto será o que está selecionado para ser iniciado. Também aparece os modelos de projetos recentes, ou seja, as minhas opções também poderão ficar aqui numa lista para mais facilmente eu seguir o tipo de projetos que estou a desenvolver com mais frequência. Escolhido então o modelo de projeto, o tipo de projeto, vou pressionar em próximo e o próximo passo será configurar o projeto, dando-lhe um nome, atribuindo um nome. Por defeito é associado o nome do tipo de projeto e depois feita uma numeração consoante os projetos que já existirem no nosso computador. Eu poderei, obviamente, mudar aqui o nome para algo mais sugestivo em função do tipo de projeto que estou a desenvolver. Depois, seguidamente, tenho o local. Por pré-definição na instalação, nós definimos este caminho. Significa que a partir desta posição, desta localização, será criada uma pasta onde ficará a solução e todos os ficheiros do projeto. Obviamente eu poderei aqui alterar esta localização para outra pasta no meu computador. Feita esta seleção da localização e do nome, pressionando em próximo, tenho aqui apenas de confirmar as informações adicionais que têm a ver com a framework que iremos utilizar como suporte ao desenvolvimento. Neste caso aqui apenas vou verificar que tenho a versão 6 do framework.net, que é o que instalamos com o Visual Studio.
O projeto foi criado, este será o aspecto que o meu IDE tem neste momento. Poderemos começar aqui por verificar em ferramentas a forma de alterar aqui o tema que foi selecionado. Nós selecionamos o escuro na primeira execução, mas a qualquer momento poderemos alterar para outro tema. Da mesma forma, também poderemos alterar o idioma de exibição dos menus e de todas as mensagens. Para isso, no menu Ferramentas, em Opções, nas configurações internacionais, portanto, começando aqui pelo ambiente, configurações internacionais, outra forma seria fazer aqui o ID, para idioma, configurações internacionais, e o idioma selecionado, por defeito, está o idioma do Microsoft Windows. Como o sistema operativo que eu estou a utilizar está em português, significa que o Visual Studio vai utilizar esse idioma pré-definido. Poderemos alterar isto, poderemos selecionar para inglês, portanto a versão original, ou inclusive para português, que foi o Language Pack que instalámos enquanto da instalação, da seleção dos componentes adicionais. Neste caso aqui eu vou manter o idioma do Windows que está pré-definido. O gerenciador de soluções mostra a representação gráfica da hierarquia de ficheiros e pastas do projeto, da solução ou mesmo de uma pasta de código. É uma das janelas mais importantes que encontramos no Visual Studio. Podemos navegar então nesta arquitetura ou abrir um ficheiro no editor. É possível também abrir a pasta respectiva no gerenciador de arquivos ou no explorador de ficheiros, como preferirem, e chamada de atenção para o seguinte. Esta será então o caminho da minha solução em termos de armazenamento físico no meu computador, no meu disco rígido, portanto o caminho definido anteriormente por defeito e depois o nome do projeto ou da solução. Ele contém um ficheiro de solução e uma pasta que tem sim todos os recursos, sejam eles código ou sejam outros recursos adicionais, todos os objetos, sejam imagens, sejam ligações a base de dados, tudo o que seja necessário ao projeto, sendo que é possível nós definirmos esta hierarquia de pastas. Tudo isto é necessário ao projeto e não deverá ser movido para outra localização individualmente, assim, mas sim todo o seu todo. Tanto a solução como a pasta. Se quisermos iniciar o Visual Studio através desta solução, poderemos pressionar e que automaticamente será aberto o Visual Studio com a respectiva solução. Neste momento, o que tenho aqui é duas instâncias do mesmo projeto. Mas isto funciona sim, se de facto eu tiver este ficheiro de solução que tem todas as configurações necessárias ao meu projeto. Normalmente o que se faz é, uma forma muito simples, será selecionar e colocar isto então num arquivo comprimido ou num RAR e então podermos mover isto para outra localização e seguidamente extrair os ficheiros para a correspondência estrutura hierárquica. De volta ao IDE, normalmente abaixo desta janela do gerenciador de soluções temos a janela de propriedades. E utilizamos esta janela para exibir e alterar as propriedades, sejam elas de design ou então de outros eventos e objetos selecionados. Isto quando estamos a trabalhar mais com parte de aplicações gráficas ou então as propriedades específicas de um ficheiro, como os caminhos ou inclusive as propriedades de configuração. Depois temos também aqui a janela do editor de código.
O editor mostra o conteúdo do fecheiro que foi selecionado e é nele que vamos fazer a maior parte do trabalho de codificação no Visual Studio. É possível fazer zoom a este código. O código é colorido automaticamente para indicar diferentes partes como palavras-chave e tipos. Para aqui os botões de referências rápidas, se encontra aqui um que serve para executar a aplicação, será o debug. Para além destas janelas, existem outras que também poderão ser mostradas. Neste caso aqui a lista de erros. Isto é útil para verificarmos, caso tenhamos erros, onde é que está o erro. E também é importante focar aqui os botões de ferramentas rápidas, em que se encontra aqui um que serve particular para executar, para testar a aplicação, que será o debug. Então, fazendo aqui o debug, ou seja, será verificado se existe algum erro e lançada, neste caso, a aplicação. Este será o resultado do programa de consola que estamos a fazer aqui, um simples Hello World numa janela de consola. Caso exista erros, vou forçar aqui um erro, para além da própria sinalização pelo IDE que não reconhece, neste caso, esta função, quando em execução não será executado o exe, portanto, mas sim um warning, um aviso, uma janela que nos vai dizer que existem erros e vai sinalizar os próprios erros. Associado a este debug, existem também aqui dois botões que permitem pausar a execução e também parar a depuração. A diferença aqui no pausar, eu posso fazer testes, fazer breakpoints, ou seja, marcas de paragem no meu código para analisar como é que está o comportamento do programa e aqui será então para continuar nos próximos passos. Feito esta correção agora, vou novamente executar. Existem depois aqui umas ferramentas também de diagnóstico que são também abertas automaticamente. E eu poderei ver aqui então também na minha janela da solução, em termos de verificar que na pasta da solução, no pasta bin, já existe então aqui o correspondente exe, portanto corresponde aqui à aplicação. Vou tentar executar e isto será a correspondência, ou seja, será o produto final do meu projeto. Para terminar, só de referir que caso eu não faça alguma alteração ao meu projeto, depois da última execução, do último debug, tudo será automaticamente guardado. No caso de eu faça alguma alteração, quando tentar sair, o Visual Studio sinaliza-me que existem alterações que eu quero guardar e neste caso aqui eu deverei assim dar a indicação que quero guardar as alterações. É também importante referir que todo o ambiente de trabalho que nós tivermos feito até o momento, na próxima execução do Visual Studio, será reposto.